Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, sempre quando eu falo do BNDES aqui no canal, eu vejo também no Twitter muito sobre isso, quando alguém toca na palavra BNDES, é comum as pessoas acusarem, né, o BNDES de estar financiando ditaduras em outros países, como Cuba e Venezuela. E eu acho até engraçado que a nossa percepção da realidade, muitas vezes ela não se baseia em dados ou fatos, ela se baseia em impressões. Às vezes você vê uma pessoa falando, outra pessoa fala aqui, alguém faz um vídeo no YouTube, e a pessoa fica com aquela imagem, com aquela impressão na mente. E nem sempre essa impressão quer dizer a realidade. Porque no popular, a gente imagina que Cuba e Venezuela são ditaduras, enquanto que os Estados Unidos seria a terra da liberdade. Tanto que lá tem até a estátua da liberdade, né? Que fala que a América é a terra da liberdade. Mas será que é verdade, pessoal, isso mesmo? Porque em alguns pontos as pessoas ignoram, com relação aos Estados Unidos principalmente. Eu sei porque eu estudo inglês há um tempo, continuo estudando, então a gente acaba se aprofundando mais em algumas questões. Por exemplo, se a América é a terra da liberdade, por que os americanos impõem sanções a países que nunca fizeram guerra com eles, só porque esse país adotou um regime diferente, como o comunismo? Como eles fizeram com Cuba, Venezuela, e para quem não sabe, os americanos fizeram até a guerra contra o Vietnã. O Vietnã se tornou um país comunista, e foi uma guerra que durou mais de uma década, só porque a terra da liberdade não aceitava que aquele país asiático, que não tinha nada a ver com eles, fossem comunistas. Chegaram a usar até armas proibidas na época, como por exemplo, acho que é napalm, que chama aquilo que queima, contra os vietnamitas. Então que liberdade é essa? Olha, você é livre, mas se você não seguir o regime que eu quero, eu vou acabar com você. Isso é terra da liberdade? Acho meio estranho isso, né? Outra coisa curiosa dos Estados Unidos, pessoal, para quem não sabe, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de presidiários do mundo. Sabiam disso? Eu até dei uma pesquisada no número, é 2.200.000 e alguma coisa de presos. Sendo que boa parte desses presos, eles são inocentes. Eu até já mencionei aqui naquele outro vídeo que eu falei do sistema americano, mas eu recomendo que vocês vejam um documentário chamado 13ª Emenda, que aborda isso. Porque muitas vezes o jovem é detido pela polícia, geralmente ou é latino ou afrodescendente, aí a pessoa acaba fazendo um acordo com a promotoria, justamente para pegar uma pena mais leve. Porque sabe que se a pessoa declarar inocente, ela vai ter um custo com o advogado que essa pessoa não vai ter como marcar, e mesmo assim corre o risco dela ser condenada e pegar uma pena maior. Eu expliquei naquele outro vídeo como crise moral, como é que é o sistema americano. Então você tem um sistema penal americano que tem 2,2 milhões de prisioneiros, sendo uma boa parte inocente e outra parte pequenos delitos. Às vezes o cara foi pego com baseadinho, uma coisa ou outra, e fica lá anos preso na cadeia americana. E esse documentário 13ª Emenda, ele é parte de um movimento americano que tenta mudar esse regime, porque isso aí ficou meio ridículo. Até porque alguns presos são obrigados a trabalhar para reduzir a pena, e o Estado parece que terceiriza os presídios lá, então eles pagam dinheiro por preso. Então virou quase como um negócio e quase como um trabalho escravo de novo, como se fosse uma eterna escravidão. O cara às vezes sai na rua, preso pela polícia, e depois é obrigado a trabalhar no presídio. Inclusive, quando eu estava estudando inglês, eu cheguei a ver um vídeo uma vez, né, de um rapaz afrodescendente que ele foi assaltado, aí ele chamou a polícia prendeu ele. Então só aí vocês têm uma ideia como a terra da liberdade é livre, né? Quando, pela cor da sua pele você pode puxar uma cana, mesmo se você for uma pessoa boa. Também tem um filme sobre esse tema que foi feito pelo Denzel Washington. Vocês perderam, eu não vou lembrar o nome do filme, mas quem quiser pesquisar a filmografia dele, onde ele faz um advogado, né, que tenta lutar contra esse sistema, porque é um sistema é injusto. Por exemplo, o segundo país que mais tem presos no mundo é a China, 1,6 milhão de presos. Agora, olha o número da população da China e dos Estados Unidos. A China já tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então esses 1 milhão de presos que tem lá preso na China, não corresponde nem a 1% acho que, da população. Ou 10%, acho que não chega a 10% da população. É um país que tem 1,7 bilhões de habitantes. Já a América não, já a América tem 300 mil habitantes. E tem 2,2 milhões de presos, a proporção é bem maior. Ou seja, 1/4 dos presos do planeta estão na América, nos Estados Unidos. Então como que a América é a terra da liberdade, se lá até você sair da sua casa, dependendo da sua etnia, você pode ser preso. Não parece tão liberdade assim, né, pessoal? E por fim, nós entramos no paradoxo da liberdade. Porque a liberdade demais, pessoal, ela pode se autodestruir. Ou você dá liberdade para o mal. Por exemplo, aqui no Brasil nós vivemos uma democracia, nós somos livres. Mas só que tem algumas pessoas aqui no Brasil que tentaram pedir golpe de Estado. Ou seja, elas querem liberdade para destruir a liberdade que existe. Porque se houvesse um golpe de Estado, ia voltar AI-5, censura, proibições,
todos os direitos civis, tudo é por água abaixo. Então esse é um paradoxo. Se você dá liberdade demais, você pode dar liberdade para as pessoas destruírem a própria liberdade. Não faz muito sentido, né? Nos Estados Unidos não é muito diferente, não. Por exemplo, na América não é proibido você ser nazista. Na América você pode ser nazista, você pode tatuar uma cruz suástica, pode andar com a cabeça raspada, pode pegar aquela bandeira dos confederados, pode fazer a saudação nazista. Lá não é proibido, porque eles entendem que eles são livres para ter a ideologia que eles querem. Só que é uma ideologia opressora, uma ideologia que segrega. Outro ponto, por exemplo, a Ku Klux Klan, ela não é proibida na América. Ela só se modernizou. Ela não é mais uma entidade que sai queimando negros, essas coisas, botando em árvore e tudo. Mas ela existe em vários estados americanos, porque é a terra da liberdade. Então, que liberdade toda é essa, onde você tem liberdade para oprimir outros grupos de pessoas, como latinos e afrodescendentes? Será que é tão livre assim? E por fim, pessoal, só para finalizar agora o vídeo, também tem a questão econômica, né, que eu acho engraçado. Na América, por exemplo, tudo é pago. Lá, se você precisar de um hospital, um dentista, um médico, você vai ter que pagar a conta. Eu até printei uma vez nos comentários, postei no meu grupo do Twitter, que uma pessoa que trabalha no hospital, uma cidade do, acho que é o estado do Rio de Janeiro, só não lembro qual a cidade, que ela falou que um americano se queimou com uma água viva. Aí esse americano foi atendido, né, no hospital, aqueles postos de saúde. Aí depois que ele foi atendido, ele perguntou onde é que ele pagava a conta. Aí a moça falou, não, aqui não precisa pagar, aqui é gratuito, tanto para estrangeiro quanto para brasileiro. E ele ficou surpreso com isso, ele ficou chocado. Ele falou, really? Vocês têm um sistema gratuito de saúde que atende o Brasil todo? E aí outras pessoas que gostaram dessa postagem, que também trabalhavam na saúde, foram comentando isso. Ah, eu tenho um amigo que mora lá em Dallas, e também ele precisou passar no médico aqui do Rio de Janeiro, e chegou lá e também ficou surpreso que era gratuito, etc, etc, etc. Então na América, se você não trabalhar que nem um condenado, você está ferrado, porque lá tudo é pago, desde o sistema de saúde, educação. Se você quiser fazer a faculdade, você vai ter que pagar. Tanto que é comum alguns pais americanos fazerem uma bolsa, né? Fazer tipo um pé de meia para quando o filho crescer, eles pagar a faculdade dos filhos. Então é uma liberdade meio estranha, né? Porque você praticamente é obrigado a trabalhar direto, sem férias. Até porque o americano não tem muito hábito de tirar férias, tá? Eles acham até engraçado que os brasileiros têm 30 dias de férias. E dentre outras coisas, né, que eles acham engraçado aqui no Brasil, que o brasileiro tem muito feriado, folga muito, não sei o quê. Então, mas um americano médio, ele trabalha muito. Apesar de ser um país mais desenvolvido, né, de primeiro mundo, mas ele tem que trabalhar muito para ele manter o mínimo de um padrão de vida lá nos Estados Unidos. E tem uma liberdade um pouco estranha, né, porque você praticamente não tem tempo de curtir a vida, de descansar, de aproveitar a família. Você fica muito preso a tudo isso. Ah, Ronaldo, mas Cuba tem fome, miséria, não sei o quê. Teve um filósofo cubano, um escritor, que ele veio aqui no Brasil recentemente. Ele deu uma entrevista, ele foi perguntado sobre essa impressão, né, que os brasileiros têm de Cuba. Aí ele falou assim, olha, eu não quero tocar muito nesse assunto, que não seria elegante, né, eu vim para falar do meu livro. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Só do aeroporto até chegar aqui no programa de televisão para dar essa entrevista, eu vi mais pessoas passando fome nas ruas do que em toda Cuba. Porque as pessoas têm essa impressão, né, que os cubanos morrem de fome, os venezuelanos também. E nem sempre é verdade. Por exemplo, tem um gringo que eu segui aqui no YouTube, não é o Cef, é o... esqueci o nome dele. É aquele que às vezes ele faz vídeo com o irmão dele. É um gringo que tem aqui no YouTube, ele é amigo do Cef também, do amigo gringo. E ele foi em Cuba uma vez. Ele foi lá mostrar como que é a ilha, como é que é a vida das pessoas. E até sobre o que eles achavam do Brasil, né? Os cubanos acharam engraçado, né? Como os brasileiros demonizam Cuba. Então esse cara aí que é americano, eu esqueci o nome dele, meu Deus. Se alguém lembrar, posta aí. É o Tim. Lembrei, é o Tim. Até ele brinca com o nome dele, que no Brasil é Tim, né? Mas na verdade em inglês esse Tim não é assim chiado, né? Seria Timothy. Então ele esteve em Cuba, vocês podem procurar aí no canal dele, né? Ele esteve lá em Cuba, ele conversou com os cubanos ficaram surpresos, né, de saber como os brasileiros demonizam Cuba. Porque tem cubanos que vivem lá a vida inteira na ilha, são felizes, trabalham, não é um país muito rico por causa dos embargos comerciais, mas vivem razoavelmente bem. Eu falo, nossa, por que os brasileiros acham tudo isso da gente? E tem um jornalista judeu, esse também eu não vou lembrar o nome, vocês perdoem, que ele também esteve na Venezuela para saber se era verdade que lá eles comiam cachorro, né, que nem o Bolsonaro dizia que eles nem traziam animais domésticos porque eles comiam, não sei o quê. Ele mostrou lá os mercados na Venezuela. Normal, é um país pobre, mas dá para se viver razoavelmente. Se você não tem um padrão de vida muito alto, é relativo. E as pessoas são livres. Então, essa percepção que as pessoas têm de ditadura é completamente equivocada. Na verdade, você tem muito mais chance de você ser oprimido, principalmente se você for pardo ou afrodescendente, na América, do que em Cuba ou Venezuela. Tá bom? Então, só um vídeo aí para reflexão.
Quem gostou, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade, aumentar o alcance, tá bom? Paz a todos.